E aí, pessoal, vamos lá? São 4h05. Vamos começar com quem já chegou e quem não chegou vai chegando na sequência aí. Antes da gente começar, vamos orar? Deixa eu ver aqui quem está em condições do grupo que está aqui. Marcelo, você está com gente em volta ou está tranquilo aí? Tô tranquilo aqui. Então, se você puder orar para nós, por Posso sim. favor. Posso sim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão pelo dia de hoje, todo o teu amor, tua bondade, tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de sermos teus instrumentos nessa terra. Por favor, Senhor Deus, abençoa agora a nossa equipe, nossa liderança, os preparativos para a missão. Possamos agora, nos últimos dias, já quase para embarcar, que tudo possa dar certo, o Senhor possa nos dar saúde, nos dar energia, que tudo possa ser organizado da melhor maneira possível. Abençoa agora o professor Samuel, a nossa liderança, o que te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, pessoal, vamos lá. Temos uma jornada rápida, mas importante para esse momento. A gente vai estar com a nossa reunião dividida em 2 blocos. Hoje a gente vai tratar das questões de viagem, algumas questões de preparativos que são necessários para esse momento, algumas informações que são necessárias para esse momento. E, na sequência, na terça-feira, a gente lida com as informações de atividades, programação e algumas situações logísticas lá no Peru, no processo do desenvolvimento da missão. Então, hoje eu vou concentrar mais nas dúvidas logísticas de viagem, logísticas dos processos aí, em função do que a gente tem para resolver essa semana, no sentido aí da nossa chegada ao aeroporto, partida, todos esses detalhes que envolvem os preparativos de viagem, ok? Só vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai conversando e tirando as dúvidas conforme os itens vão passando. Deixa eu só ajustar o compartilhamento aqui, só um segundinho. Presumo deva estar aparecendo para vocês, tudo certo aí. Confere? Tá, então beleza. Se está, então beleza. Não tem nenhuma tela remontada aí não, né? Bom, algumas coisas do nosso preparativo aí para esse momento da missão que envolve a nossa estrutura. Primeiro, a questão do cronograma de saída. Nós estamos separando aqui os bilhetes de passagens para mandar para vocês, embora esse é um procedimento que a gente vai acabar uma parte dele resolvendo lá no aeroporto, porque quem tem credenciamento Latam vai conseguir fazer o check-in prévio, alguma coisa do gênero. Quem não tem, pode ser que tenha alguma dificuldade, a gente vai fazer o check-in lá. De qualquer forma, eu vou mandar os bilhetes de passagem da saída GRU Lima para vocês, para todo mundo já ter isso disponível. Vocês vão receber aí no WhatsApp as informações relativas ao voo de partida de São Paulo para Lima. Nós vamos sair, para o povo que está aqui em Hortolândia, nosso horário de saída é 11h30 da noite da quinta-feira. Nosso voo é para sexta de manhã. Não adianta a gente querer sair no meio da madrugada no afogadilho, que a gente vai acabar tendo sempre algum perrengue, alguma situação. É melhor a gente sair com antecedência e esperar lá no aeroporto, mesmo que isso seja um pouco mais cansativo, mas é mais seguro e mais tranquilo para o processo inteiro da viagem. Para o pessoal que está em São Paulo, junto com o pastor Matheus, aí tem aí o ajuste em relação à saída do campo São Paulo para lá, se forem sair nessa direção, ou aqueles que forem no sentido privado, nos encontramos no aeroporto. Lembrando que, como o nosso voo é de manhã, nossa questão aí de chegada, né, de desenho de chegada lá no aeroporto é para 3 horas no mínimo de antecedência. Eu costumo, para viagens internacionais, tentar chegar um pouco antes disso, com pelo menos 3h30, para a gente ter despachos de bagagem tranquilos, e é melhor esperar dentro da área de embarque do que ficar ali depois em perrengues de fila ou coisa, porque na madrugada o contingente de atendimento do aeroporto é menor
e a gente sempre tem alguma situação de atrasos aí na passagem de imigração ou na passagem de esteira de raio-x. Então, quanto antes chegar, melhor, menos estresse, mais tranquilidade nos processos, ok? Nosso voo, então, está previsto para 7h30, nós vamos embarcar em torno de 6h30, dependendo de como a companhia se comportar lá. Esses são os elementos aí de partida da nossa estrutura da missão. Não vou falar de atividades hoje, vamos conversar disso amanhã. Na estrutura da viagem, a gente tem alguns elementos de preparo para pensar na missão. Vou começar com, de trás para frente, o processo da missão Lima, com a questão dos passeios. A gente tem 2 passeios em sequência, fora a cidade de Lima, 2 passeios em sequência para fazer a partir do dia 5/7, quando terminar a missão, lá nas linhas de Nazca e na região de Ica. Qual é a implicação desses passeios e por que a gente pensar nessa direção dos passeios? É um lugar de natureza desértica, portanto, o clima é diferente do clima de Lima. A gente vai estar em Lima num clima de litoral e vai partir para um clima de deserto na região dos passeios. Isso implica que a gente precisa pensar em roupas, em vestuários que tenham a ver com esta região. Planejem-se para isso. Em termos de vestuário, pensando neste processo dessa região. Meu conselho é, para este processo, para essa região desértica, pensar em roupas leves, bastante hidratação, protetor solar é imperativo para todo o processo da visita ao Peru, e pensar aí nesse contexto de que a gente vai estar numa região que implica essa mudança climática, de sair de uma região litorânea, embora mesmo sendo litorâneo o Peru, no sentido de Lima, é um lugar seco, não tão seco quanto vai ser a região de Ica, mas ainda assim seco. Então, se planejem para estas questões, depois eu vou deixar isso com vocês, não vou ficar detalhando tanto esses desenhos. Existem algumas possibilidades de passeio, depois eu divulgo isso para vocês lá, que estão fora do nosso desenho. Nosso passeio, obviamente, é um passeio de todo ele terrestre, mas há algumas possibilidades de passeio lá na região de Nazca, mesmo com pouco tempo, que eventualmente um outro que queira fazer extra poderia fazer no período que a gente vai estar lá, mas isso a gente dialoga um pouco depois. A questão de Cusco, qual é a implicação? Nós vamos chegar em Cusco no dia 7, partindo de Lima no dia 7. Lembrando que temos que passar por um processo de aclimatação. Então, nossa chegada em Cusco vai implicar descanso do dia 7 para o dia 8, e no dia 8, nosso processo de passeio fica restrito a Cusco, com passeios leves pela cidade. Nós vamos estar hospedados bem na região central, a questão aí de minutos de caminhada, 4, 5 minutos de caminhada, dos principais pontos centrais de Cusco de passeio. E de compras para quem vai fazer compras de lembranças ou coisa do gênero, porque a gente vai estar quase do lado do Parque Artesanal de Cusco. Então, nosso dia 8 é um dia para esse tipo de atividades e alguns passeios num city tour na parte da tarde para conhecer a cidade de Cusco. Então, esse é um dia de passeio leve, é um dia de aclimatação, um dia de descanso, sem esgotamento, sem grandes peripécias, para ninguém ter dificuldades com mal de altitude. Mas temos um problema, quando a gente migrar para Cusco, a gente vai mudar de clima, o que significa que a gente sai do desenho desértico da região sul de Lima, Ica e Nazca, para uma região de Andes, que é uma região fria, com uma amplitude térmica muito grande. Além da altitude, a gente vai ter uma variação térmica ao longo do dia, que pode ser algo de menos 2 graus ali pelas 6 ou 5 da manhã, até uma temperatura de 22, 25 graus ao meio-dia. Isso independente de onde estejamos, se em Cusco, em Oitatambo ou em Machu Picchu. Essas variações podem ocorrer. Para ter uma ideia, se eu mandar as fotos minhas de um dia em Cusco e de um dia em Machu Picchu, vocês vão me ver de casaco de neve a camiseta. Literalmente, só a camiseta. Ou seja, a variação, a amplitude térmica é muito grande, e isso tem implicações em relação aos cuidados pessoais.
Ou seja, não faça aventuras, é preferível você ter mais roupa e ter que tirar do que fazer aventuras e passar frio desnecessário, porque a última coisa que a gente gostaria é ficar doente num processo de missão em altitude, no sentido de pegar um resfriado num ambiente de altitude é sempre mais chato do que pegar um resfriado a nível do mar. Então, tomar os cuidados necessários, pensando nessa amplitude térmica e, obviamente, pensar nas roupas necessárias quando a gente fala destas estruturas. Portanto, nossas visitas lá de aclimatação vão percorrer aí alguns sites dentro da cidade de Cusco, depois a gente vai para a região do Vale Sagrado e Machu Picchu, para aqueles que vão subir para a região de Cusco conosco. Então, lembrar que essas atividades têm implicações, tanto de vestuário, quanto têm implicações de cuidados. Quando a gente fala da questão de compras, lembrar que na questão de compras na cidade de Cusco ou qualquer outro lugar que a gente tiver, como qualquer lugar do mundo, você tem sempre as 3 possibilidades no sentido de passeios, que é a moeda local, no caso lá soles, o uso de cartões de várias ordens e a possibilidade do pagamento em dólar. Essas 3 situações são possíveis lá. Com um detalhe, quando você está falando de compras de materiais de artesanato ou lembranças, é sempre melhor estar em efetivo, pagar em cash, porque você tem mais possibilidade de barganha, mais possibilidade de desconto. Se você vai pagar em cartão, sempre vai ser valor mais alto em função de que a margem é menor, e aí tem alguma dificuldade. Nos estabelecimentos gerais, você quer comprar alguma comida típica, alguma coisa do gênero, aí cartão funciona na maior parte dos lugares, sem nenhum tipo de acréscimo, sem nenhum tipo de desconto se pagar em cash, então tanto faz. O único detalhe importante é tudo que vocês puderem fazer de compras em Lima, no caso de roupas, ou em Cusco, no caso de lembranças, e mesmo roupas também, melhor por conta dos preços. Evitar, sob qualquer espécie, compras em Machu Picchu, porque lá tudo é absurdamente mais caro, desde as lembranças até o detalhe de roupas ou outras coisas. E sessão feita, se você achar uma mosca branca de uma grande promoção, às vezes encontra. Eu já encontrei promoções muito boas em Machu Picchu, mas é assim, é raridade. Tem uma grande feira lá, mas é sempre tudo muito mais caro por conta do turismo. Nós vamos visitar alguns museus, visitar algumas catedrais ali na região de Cusco. Tem um bocado de coisas interessantes para se conhecer e assistir lá em Cusco. Vamos ter basicamente aí 2 momentos para fazer isso. Um desses momentos é ali no dia de aclimatação, o outro momento é no dia 11, no sábado à tarde, que eventualmente a gente tem ali um tempo livre para fazer algum passeio nos parques ou em alguma região ali do processo de Cusco. Temos um passeio programado para a Montanha Colorida, e aí o detalhe importante é o passeio na Montanha Colorida tem uma implicação física. A gente vai estar numa altitude maior do que a altitude de Cusco. É o último passeio nosso, portanto, aí já estaremos bem aclimatados com a região. Ele está programado para o dia 12, que é o domingo anterior à nossa volta. E, propositalmente, ele está para o dia 12, exatamente porque a gente já vai ter passado 4 dias na altitude, o que facilita um pouco a caminhada. Mas aí uma questão importante, principalmente para os mais novos. Apesar de a gente estar aclimatado, uma coisa é fazer esforço físico e caminhadas num ambiente de nível do mar, outra coisa é fazer caminhadas num ambiente desta proporção. Então, o conselho sempre é caminhar junto com o guia, caminhar devagar, caminhar com tranquilidade, fazer as pausas necessárias, hidratar-se bastante, protetor solar, para não ter nenhum desgaste desnecessário. A gente tem tempo para o passeio, não precisa desgastar tudo e sair desembestado querendo fazer tudo ou visitar todos os lugares numa velocidade enorme. É um lugar bonito para se tirar fotos, vários sites interessantes na área de montanhas coloridas, mas tem que ter o cuidado aí de que a gente vai estar numa altitude bem maior do que os outros passeios. Machu Picchu é um pouco mais baixo do que Cusco, então é um passeio mais tranquilo, e a Montanha de 7 Colores ou a Montanha Colorida, a gente ainda está na decisão de qual das duas vamos fazer, em função tanto de clima quanto de distância, isso vai ter uma implicação aí de altitude maior, então tomar esses cuidados devidos. A última etapa da nossa viagem, dia 13, o retorno
para Lima. Saímos de Cusco, fazemos uma pausa em Lima, saímos de Lima, fazemos uma pausa no Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro vimos para São Paulo. Então, é uma viagem na volta com escala. A ida a gente vai com voo direto, a volta a gente só conseguiu no agrupamento com uma escala no Rio. Então, vamos ter aí uma passagem de ponto de referência, a gente depois faz as instruções lá em Lima mesmo, dos procedimentos de viagem no retorno. Chegada ao Brasil, a gente desembarca aí os processos de transfer. Para esse processo de transfer da volta, eu vou depois disparar para vocês no grupo de WhatsApp um pedido de informação de quem volta conosco para Hortolândia, quem volta para a eventualidade ali da distribuição São Paulo, para a gente poder acertar algumas coisas de logística disso. Eu presumo que alguns vão descer no aeroporto e já vão embarcar direto para suas casas, como é o caso do pessoal do internato aqui. Então, eu vou precisar depois dessa informação, vou partilhar no WhatsApp no grupo lá as perguntas para a gente confirmar isso, para acertar a logística do retorno ao colégio, ok? Mas, de resto, o procedimento é semelhante ao procedimento de ida. Questão documental. Agora, entrando mais nos nossos elementos de preparo. Relembrando, todo mundo tem que ter cópia ou do RG ou passaporte disponível em mãos, preferencialmente para os que têm, usar o passaporte. Quem não tem, usa o RG, desde que emitido há menos de 10 anos, ou seja, igual ou menor que 10 anos, contando o dia da viagem, o dia de embarque. Para o retorno já não é o problema, mas para o embarque, até o dia da chegada em Lima, ele tem que estar emitido com esse nível de validade. A questão de plano de saúde, se você tem, é sempre bom ter os dados de cartão do seu plano de saúde para alguma eventualidade que você precise, ainda que nós tenhamos o seguro. Tá? Por que eu digo isso? Porque o plano de saúde, dependendo do que você precisa, tem alguma questão mais rápida no processo de atendimento, a depender do perfil do desenho do plano. Mas, de qualquer forma, todo mundo está com o seguro de viagem feito, e vou, ao final, compartilhar alguns elementos da questão do seguro, e deixar isso disponível para todo mundo como referência aí para alguma situação específica que a gente tem. A gente tem um seguro dividido em 2 pacotes, um pacote do seguro está voltado para a nossa atividade da missão, durante os dias que a gente vai estar em atividade na missão, que é um seguro que envolve algumas questões especiais, como questões de trabalho, etc., por conta da nossa atividade. A gente não quer que ninguém se machuque, ninguém tenha que usar o seguro, mas pode acontecer alguma eventualidade de escapar aí um pincel, ou um martelo, ou um alicate, e que possa machucar alguém. Então, o seguro tem as suas coberturas voltadas para esse tipo de atividades, para aqueles que vão eventualmente estar ajudando aí nas atividades de pintura, nas atividades de remodelação das igrejas ou praças que a gente vai trabalhar. Do restante do bloco é o seguro de viagem padrão, com as questões de saúde, etc., de um seguro normal de viagem. Então, esse é o desenho do seguro que a gente está pautado para todo mundo. O seguro já está feito para todos. Recebi as apólices do seguro na sexta-feira, já estão todas bonitinhas, resolvidas para todo mundo. A questão de outros elementos a levar, então, cartão de crédito, você pode usar na forma hoje clássica de eletrônico celular, ou você pode usá-lo na forma física. O meu conselho é sempre ter os 2 disponíveis para você não ter nenhuma eventualidade ali de alguma situação de leitura que fique difícil. Mas com os devidos cuidados dessa documentação para não perder. Então, meu conselho também sobre documentação, a gente ter algum tipo de carteira ou formato de transporte que não sejam carteiras convencionais. Existem algumas carteiras que você põe, ele tem um elástico, você põe na cintura, ela fica por dentro da roupa, é o modelo mais interessante de carteiras para viagem, usar esse tipo de material, porque carteiras no bolso, andando em cidades, sempre é um risco, tá? Principalmente quando a gente fala de andar por Lima, ou andar no centro de Cusco, porque é uma cidade como qualquer outra, e com muita gente trafegando e andando pela cidade, então há sempre um risco de algum tipo de intercorrência. A segunda questão é ter cópias digitais dos seus documentos,
não porque elas tenham necessariamente valor, mas é que se você tiver alguma eventualidade de perder os documentos, ter essa cópia em mãos e rápida para algum acionamento, alguma situação, é sempre importante, até mesmo para fazer algum tipo de ocorrência ou coisa do gênero, até que você tenha a recuperação dos documentos de alguma forma. Okay? Então, ter sempre uma cópia digital de todos os documentos que você está levando é importante para o modelo. Se puder, leve também uma cópia impressa dos documentos. Como falei, ela não tem validade legal, mas ajuda bastante quando a gente espera que não aconteça, mas quando a gente tem alguma intercorrência, ter esses documentos fisicamente presentes ajuda um monte para uma série de questões na agilização desse processo. Para o povo menor de idade, os que estão indo conosco e que são menores, só relembrando, se você não tem autorização no seu passaporte para viagem livre, né, para viagem internacional livre, no sentido de autorização dos pais, precisa fazer ou providenciar a autorização de viagem internacional. Então, vou pedir que os que são menores de idade, por favor, se não tem o documento, entrem em contato com a gente em privado, porque terça e quarta é o dia para fazer essa autorização dentro deste processo. Se não tiver autorização, teremos complicações no embarque, ok? Lembrando, a autorização tem um formulário específico e tem que ter, além do reconhecimento de firma, que é uma questão obrigatória em cartório, tem que ter autorização de ambos os progenitores. Não pode ser autorização só do pai ou só da mãe, tem que ser autorização de ambos para a viagem, no caso do preenchimento dessa documentação. E estar indicado nessa documentação o maior responsável que estará com vocês, que no caso vão ser os meus dados que vão para esse formulário, para estar tudo certinho com relação ao embarque, e aí esses que estão com autorização desta maneira embarcam junto comigo, no sentido de passagem na imigração e todo aquele processo de desembaraço, tanto na saída do Brasil quanto na chegada a Lima. Esse processo de desembaraço ou qualquer trânsito que a gente fizer de aeroporto vai depender de estarmos próximos, estarmos juntos, para não ter nenhum complicador na imigração, ok? Como falei, me chamem no privado se tiverem alguma questão, neste caso dessa documentação para menores, se não tiver providenciado em nível de passaporte, para a gente resolver isso amanhã, no mais tardar terça-feira, para estar com tudo certinho, tudo tranquilo para a viagem, ok? Vamos lá, seguindo o nosso roteiro. Eu estou tocando, pessoal, se eventualmente alguém tiver perguntas, por favor, interrompe, a gente vai clareando aí dentro dessas coisas que estamos discutindo, tá? Tem coisas que ainda vêm para frente, mas dessas, se alguém tiver dúvida, vai levantando a mão e interrompendo o desenho. Na parte financeira, então, lembrar, para as compras, para as questões particulares, você pode ter aí moedas como dólar em espécie, pode trocar o dinheiro por soles, que é uma opção de moeda, usando a moeda local, lá do Peru, ou usar cartões internacionais de alguma ordem, cartões de crédito ou cartões de débito, dessas estruturas que a gente tem hoje bastante disponíveis, como Wise, Nomad, Arc e companhia. Tem várias opções aí de cartões para serem usadas, no sentido de débito, cartões que vão ter taxas bem menores, que sempre aconselho que esse seja um bom material para se ter em mãos, mas é sempre bom ter um pouquinho de dinheiro em efetivo, seja em dólar ou seja em soles, para alguma situação específica lá que surgir e você queira fazer alguma compra ou algum gasto pessoal. Tive a impressão do Flávio levantar a mão ou foi só a impressão que você estava ajustando a câmera? Oi, pastor. Eu gostaria Diga. de fazer uma pergunta. O cartão de crédito tem que ser liberado pelo banco para usar no exterior ou lá no PC? Depende do banco. Tem bancos que fazem isso automático, como é o caso do Itaú, por exemplo. Você não mudou de país, fez a primeira passada de cartão, ele já reconhece o país que você está e faz a autorização automática. Tem bancos que você precisa fazer autorização prévia. Oi? O nosso é o Banco do Brasil, eu creio que vai ter que ser liberado. Banco do Brasil, se não mudou nada, ele precisa fazer liberação prévia. Você entra lá no aplicativo do banco, ele tem lá uma área liberação para uso internacional, você define qual é o período da viagem e local, e ele faz a liberação. Eu sempre aconselho, nesse caso, fazer liberação pensando em 12 ou 24 horas antes do período e mesma coisa depois.
Ok. Por exemplo, você vai viajar do dia 20, no caso do Flávio, vai do dia 26 ao dia 8, eu aconselho fazer a liberação pensando no dia 25 ao 9. Certo. E aí você Obrigada. tem uma janela aí de intercorrências na questão da liberação do cartão. Ok, obrigada. Tranquilo? Moisés, Diga. quanto ao levar o dinheiro, quando chegar lá, você vai nos ajudar a fazer essa troca? Para o câmbio de soles, a gente vai fazer, a ideia é a gente fazer lá em Lima, ou mesmo em Cusco, porque o câmbio no país é sempre um pouco menor do que fazer o câmbio no nosso país. Então, trocar dinheiro no Peru, ou trocar dinheiro no Chile, ou na Argentina, é sempre mais barato trocar no país de destino do que trocar no país de origem, por questão das taxas, questão do formato. Ótimo, Então, obrigada. eu considero a gente fazer essa troca. A gente procura as casas de câmbio de bom preço e faz um dia lá para troca de câmbio na cidade. Ótimo, Ok? obrigada. Lembrando, viagens a gente sempre leva uma reservinha de emergência para alguma coisa, que pode ser uma reserva de emergência em efetivo e outra de reserva de emergência que a gente deixa pendurada, disponível aí em conta ou no cartão, para alguma situação não planejada, alguma situação que você precise resolver lá no país. Lembrar da questão da alimentação nos aeroportos, no caso de nossos transfers, por conta aí desse processo de viagem. Então, as duas extremidades da nossa viagem, que são as extremidades de transfer, elas estão fora dos custos da missão. Tudo que está para dentro do processo, aí está dentro daquilo que a gente já tem de recurso planejado para essa viagem, ok? Souvenirs e passeios opcionais, aí, obviamente, a gente discute isso lá. Aí, uma questão na situação dos passeios opcionais. Sempre que houver possibilidades desses passeios opcionais, isso vai acontecer prioritariamente na parte 1 da missão, que são aqueles passeios para ICA e para NASCA. Lembrar que, apesar dos passeios opcionais estarem lá disponíveis, porque qualquer lugar desse tem opções, a gente vai estar pressionado por questões de horário. Então, assim, não se comprometam com passeios opcionais sem antes a gente checar, primeiro, a possibilidade disso, a viabilidade de horário e também algumas questões óbvias de segurança, tá? Porque estaremos numa viagem internacional e em um lugar que não é típico, não é conhecido por todos. Então, a gente vai ter sempre alguém do local com a gente nessa questão de guia, para ninguém se meter em fria ou fazer alguma coisa e ter alguma dificuldade depois. Então, tudo que a gente fizer, a gente discute juntos, a gente conversa juntos, ajusta esses processos e sempre vai ter alguém acompanhando. Imagina que 3 pessoas dizem, eu gostaria de fazer sandboard, ok? Quero fazer uma brincadeira aí específica lá em Ica, ok? A gente vai destacar alguém do grupo para cuidar dessas pessoas, para acompanhar o processo e voltar, desde que haja viabilidade de horário e desde que haja a questão mínima de segurança envolvida nesses opcionais, ok? Não é uma viagem privada, a gente está numa viagem coletiva dentro de um contexto de missão, então os cuidados implicam a gente ter todas essas questões preservadas para todo mundo, para não ter nenhuma dificuldade, porque uma dificuldade com um tem implicação e vai ser dificuldade para todos. Estamos juntos, então se um tem perrengue, todos têm perrengue, se um tem problema, todos têm problema, e esse é o espírito de estarmos em missão. Mesmo na parte turística, continuamos dentro do espírito de missão. E já é parte do aprendizado nosso de um ambiente coletivo de viagens dessa natureza, ok? A gente sempre brinca assim, um está sofrendo, todos sofrem junto, um está contente, todos festejam juntos. Esse é o espírito de estarmos em grupo, de estarmos viajando em conjunto. Questão de tecnologia, algumas dessas informações nós passamos na última reunião, vamos relembrá-las. Então, a primeira delas, celular, é o principal meio de comunicação e navegação numa viagem como essa. Então, o que é importante quanto ao celular? Para aqueles que têm modelos pré-pagos, que tenham algum contrato com possibilidade internacional, que é o caso da Vivo, boa parte dos contratos dela tem, alguns contratos da TIM, você já lembrar de deixar habilitado a América do Sul, ou deixar habilitado a região para onde a gente vai, porque o celular é muitíssimo importante num processo de viagem como esse.
todas as nossas comunicações entre grupos serão feitos via celular, no nosso grupo de trabalho. Nós teremos 2 grupos de trabalho formados nas nossas reuniões de missão. Um grupo que é o geral, onde todas as informações do planejamento geral e execução geral da missão vão acontecer, e um grupo para cada distrito. Nós vamos estar divididos entre 5 ou 4 pessoas nos distritos da região de São Salvador, durante o período da missão. Então, vai ter atividades que vamos fazer todos juntos, os 22, vai ter atividades que vamos fazer em separado. Então, para cada distrito, haverá um grupo de WhatsApp com os que estão naquele distrito, incluindo os responsáveis da igreja local, o pastor, mais o pessoal da administração da igreja local, que são os nossos pontos de referência naquele distrito. Em outras palavras, você vai ter sempre 2 contatos para buscar. Ou o contato geral, que é o nosso grupo de trabalho, o grupo de todos, ou o contato do lugar, contato específico daquele grupo onde você vai estar, que vão estar as 4 ou 5 pessoas do nosso grupo ali, mais os membros da igreja responsáveis por nos hospedar e por estar com a gente naquele lugar, que é a forma da gente se localizar e ajustar as programações. Então, importante, acompanhem o WhatsApp, leiam o WhatsApp, é importante que isso seja nosso mecanismo de comunicação e sem latência. Porque se a gente manda uma mensagem, ó, vamos sair tal horário, e a pessoa só vai ler isso meia hora depois que o horário passou, isso compromete a missão. Então, atentos a esses grupos. Aconselho que durante a missão, todos têm essa opção no celular, lá no WhatsApp, fixem os grupos, os 2 grupos que nós vamos ter, fixem durante o período da missão. Depois você tira esse fixo e bota os seus grupos de fixação normal de volta ativa, mas deixem fixos, porque eles vão ficar no topo da linha, as mensagens são visíveis sempre, para facilitar nosso processo logístico. Outra implicação você pode comprar antecipado algum desses contratos de chip internacional. Existe aí alguns bem interessantes, o Flex, uma série de chips interessantes internacional, ou comprar lá em Cusco quando chegar. Mas o mais aconselhado é um eSIM desses que a gente tem aí de contratos múltiplos internacionais, funcionam muito bem e ajudam um monte numa viagem como essa. É obrigatório? Não, não é obrigatório você ter um chip internacional. É aconselhável? Extremamente aconselhável. Não é tão caro assim e vale a pena, resolve um monte de perrengues você ter isso. Se você não tem, você vai ter um trabalho a mais. Qual é o trabalho? De estar do lado de quem tem contato, para você acompanhar informações, etc. Como a gente nunca vai estar sozinho, a gente sempre vai estar em grupo, ou o grupo dos 5 naquela igreja, ou o grupo dos 22 nas atividades. Então, se você não desgarra do grupo, se você está sem a comunicação, aí é importantíssimo que você esteja sempre junto com o grupo, e avise, obviamente, a gente, olha, eu vou estar sem comunicação, e aí a gente vai estar também monitorando ou, de alguma forma, acompanhando você no processo da missão. Lembrar da questão de carregadores, powerbanks, etc., que são importantíssimos para você não ficar na mão com a questão de tecnologia. Fone de ouvido é só um acessório trivial. Adaptador de tomada, a gente já falou disso lá atrás em relação à voltagem, em relação às tomadas, e WhatsApp atualizado, para não travar aí no meio da viagem. Então já atualiza antes de ir, para a gente não ter surpresas lá no processo da viagem. Questão da hospedagem, a gente vai receber lá jogos de cama, travesseiro, essas coisas estão disponíveis em todas as fases da viagem. O que a gente não vai ter, e aí isso eu vou depois mandar numa listinha, mas já vamos falar agora para todo mundo se planejar. Leve uma toalha de rosto e leve uma toalha de banho. Esses são os itens que a gente precisa levar daqui para o período da missão. No período depois das viagens, a gente vai ter, em tese, isso disponível nos lugares onde a gente ficar hospedado. Mas na missão, a gente sempre leva, por quê? Pode acontecer de estar disponível, mas pode também acontecer de a gente chegar lá e não ter isso disponível. Então, isso é um conselho que a gente sempre dá: leve toalha de rosto, toalha de banho, não ocupa um espaço absurdo e vale a pena ter o seu. E, obviamente, chinelos, essas questões para o uso dos banheiros, etc., isso é básico, já todo mundo sabe que tem que levar. Roupas para o voluntariado,
nós vamos ficar ali durante um período de 7 dias, então pensar em 8 a 10 camisetas para o período de voluntariado, sendo uma parte dessas aquelas que a gente chama de ralo, né, aquelas camisetas para trabalhos mais pesados, calças, casaco leve, uma jaqueta corta-vento, roupa íntima na quantidade que você precise para o período. A gente deve ter, em alguma situação disponível, talvez em Lima, possibilidade de lavar roupas, mas em Cusco, não. Seja por conta dos lugares, a gente vai estar cada dia num lugar diferente, seja por conta da própria logística. Então, leve roupa na quantidade suficiente, vocês têm mala para isso, disponível para a viagem, então não economiza nas roupas para passar tranquilo o período inteiro da viagem. Um tênis confortável para caminhada, um tênis de briga, um sapato de briga que possa sujar, possa pintar, possa fazer essas atividades, é bom ter esses 2 tipos de calçado disponível. Pijamas, lembrar aí que a gente vai estar na casa dos outros, então pijamas que tenham condição da gente circular em casas de pessoas no período da missão. Lembrar que, já avisei isso na outra reunião, vou relembrar outra vez, nós estamos indo para um país hipertradicional. Assim como parte do Chile, o Peru é hipertradicional. Qual a implicação disso? A implicação é, nós estamos em missão representando algo, no sentido tanto institucional, caso do NASP, quanto no sentido religioso. Nós estamos indo para um processo de missão com um viés confessional. Então, cuidem com a questão dos vestuários, independente se a gente está na parte de tour ou na parte de missão, no sentido voluntariado, em todas essas fases nós estamos representando uma instituição, representando um perfil religioso. Então, cuidem com o vestuário, escolham roupas adequadas para esse processo. Na parte de Cusco não é muito difícil, porque é inverno pesado, mas na parte de Lima e na parte do passeio em Ica e Nazca, isso oferta aí uma variação climática que pode ter algum calor maior. Então, cuidem com as roupas, com a decência, com a sobriedade das roupas, para a gente não ter nenhum tipo de testemunho ou de impacto negativo na imagem que deixamos no local para onde a gente vai. Lembrando, uma parte importante das missões de voluntariado é a nossa adaptação à cultura local. Esse é um dos elementos de compartilhamento de amor e de amizade com os lugares que a gente vai. Aqueles, por exemplo, que como outros grupos, a gente vai lá para a região da Janela 1040, países islâmicos, tem toda uma formalidade de comportamento, vestuário que diz respeito àquilo que é local, ainda que sejamos estrangeiros e não estejamos obrigados a determinados hábitos, é de bom tom que a gente se adeque à cultura local, porque isso abre portas e deixa um bom testemunho para retorno. Então, por favor, cuidem com isso. Além disso, a gente vai ter 2 momentos, no caso do voluntariado, de igreja. Nós vamos ter um sábado, e no outro sábado, ou seja, o sábado de chegada, dia 27, e o sábado de partida, que é dia 4, são 2 sábados de contato e envolvimento com a igreja. Então, tenha uma roupa sóbria que possa ser usada no ambiente de igreja, e durante as noites a gente também vai ter atividades que vão circular na igreja. Com o detalhe de que à noite, eventualmente nas noites, a gente pode estar identificado com a camiseta do evento, e, portanto, isso admite uma variabilidade um pouco mais tranquila de roupas, que não sejam necessariamente roupas de igreja, como, por exemplo, roupas de um sábado. Não precisa ser roupa de sábado social extremo, por conta da questão de que nós estamos dentro de um desenho de missão, mas roupas que sejam minimamente aceitáveis ou em condições para a gente usar num ambiente de igreja. Ok? Então, lembrar disso como parte da bagagem para levar, ok? Quanto a camisetas, a gente vai estar levando para cada pessoa 2 camisetas da missão, então, elas devem ser usadas aí ou seja, a gente vai usar em atividades que não desgaste ou suje demais essas camisetas, para a gente tê-las para fotos, ou tê-las para identificação nos lugares que a gente precise visitar e que careçam de alguma identificação mais formal, e para as construções, etc., a gente muda o pacote, aí vai com os coletinhos para proteger a camiseta, e a identificação fica com os coletinhos nossos de identificação geral.
E mais a gente tem aí, pensando no restante, que é a parte tour, já falamos um pouco das roupas lá atrás, não preciso entrar no detalhamento, então lembrar das roupas leves, isso aqui depois eu vou disponibilizar para vocês têm lá uma listinha só para lembrar de coisas para levar para esse período do passeio em Nazca, em Ica, e o mesmo para Cusco, lembrar aí no caso de Cusco das questões de frio, levar a primeira camada, levar a segunda camada, a terceira pele, blusas, etc., porque lá vai fazer frio, tá? Levar gorro, se tiver protetor de orelha, leva protetor de orelha, meias quentes para isso, óculos escuro é importante tanto para Nazca quanto para a região dos Andes, sempre bom tê-los, ajuda um bocado, protetor solar à vontade, e protetores labiais à vontade, porque o clima é bem seco, isso é bastante útil, bastante interessante de se ter. Para as caminhadas, levar calçados leves, uma mochila de ataque, né, aquelas mochilas básicas, no caso não mochilas de trilhas longas, aqui esqueçam a foto, essa é só uma foto ilustrativa, mas mochilas leves onde você possa levar a tua água, alguma coisa do tipo, muita hidratação, alguma coisa para energia, sempre é bom ter no pacote. Farmácia pessoal, então é importante, se você tem medicações ou coisas dessa natureza que precise levar, não esqueça de colocar na mala, preferencialmente na mala despachada, ok? Levar essa questão de medicação sempre ajuda a evitar algum tipo de parada lá no raio-x. Então, não esqueçam de vistoriar e levar medicação, pensando na quantidade suficiente de dias que vocês vão estar lá. Por mais que isso seja óbvio, a gente só fala para o pessoal não esquecer. Lembrando que comprar remédios num outro país é sempre mais difícil. Tá? Tanto difícil de encontrar os remédios que você precisa, quanto difícil, dependendo do remédio, de conseguir comprar. Você vai ter que passar para um médico, ter prescrição, e não é tão simples assim ter acesso à medicação em outros lugares. Então, o que você precisa usar e que sabe que é o que você usa, leve daqui. A gente vai ter a nossa farmacinha de base para as coisas gerais, de um processo de missão, mas aquilo que é medicação específica que você está acostumado a tomar, por favor, leve daqui. Sempre é bom levar alguns itens pequenos de primeiros socorros, coisa pequena, por exemplo, um conjunto aí de band-aids, algum tipo de curativo, álcool gel a gente pôs aqui na lista geral, mas eu não aconselho levar daqui, exceto talvez um álcool gel pequenininho, que você bota na mala despachada, para levar para lá, para o seu uso pessoal. Máscaras, esse aqui é um desenho opcional, que fica sempre no nosso registro de missões, por conta de alguns lugares que a gente visita. No caso do Peru, não vai ser necessário isso para os nossos processos, onde vai ser, eventualmente seria preciso máscara, que seria o hospital, se for o caso, eles vão fornecer lá, então não precisamos levar daqui. Ok? Vamos lá, adaptação à altitude já falamos, hidratação, etc. Nós vamos comprar e já deixar lá disponível em Cusco os famosos comprimidos anti-altura, né, que são comprimidos tipo os nossos analgésicos daqui, mas com algumas propriedades específicas para o mal de altura, deixar isso disponível lá. Também vamos deixar disponível chá de coca e folha de coca disponível para todo mundo, para a gente ir se aclimatando ao ambiente de lá, seja na forma de pastilha ou na forma de folha mesmo, para a gente ter a tranquilidade no processo. Vocês vão receber também, além das camisas, vão receber uma nécessaire para vocês guardarem as coisas que dizem respeito a vocês, uma squeeze para vocês tomarem água e levarem para onde desejarem, uma squeeze pequena, que fica mais fácil de transporte, e vão receber os identificadores, os tags de mala para as atividades nossas da missão. Isso deve chegar tudo amanhã, a gente separa e deixa um pacotinho para cada um e entrega. Para os que estiverem aqui, a gente entrega no ônibus, os que estiverem em São Paulo, a gente entrega no aeroporto. Então já pensem que vocês vão ter um lugarzinho na mala aí para uma nécessaire, que vocês vão receber lá, para uma garrafa de água, que vocês vão receber lá, um squeeze, e os identificadores de mala, ok? Então, isso faz parte aí do nosso pacotinho de materiais para a missão. Pensando na bagagem de mão, que levar nela? Então, documentos, celular, carregadores, casaco, um casaco que você tenha para leve, a gente vai para Lima, a gente não vai para Cusco, então um casaco leve, que você pode ir vestido ou levar na mala, dinheiro e cartões e medicamentos, aqueles que são medicamentos de base,
numa quantidade para viagem. Tá? Não os medicamentos que você vai usar a semana inteira, mas aqueles que são de base para viagem. Por exemplo, aqueles que gostam de tomar um Dramin antes da viagem, ou um Vonal Flash antes da viagem, isso você leva dentro da sua bagagem de mão, ou um analgésico, alguma coisa do tipo, quem tem dor de cabeça, ou costuma ter dor de cabeça em roupa. Então, esses medicamentos você leva dentro da tua bagagem de mão. O resto, põe na bagagem despachada. E, obviamente, a gente sempre leva na bagagem de mão um kit para 2, 3 dias de emergência. Por quê? Então, pense em 2, 3 dias se você não tivesse bagagem nenhuma, ok? Prepare a sua bagagem de mão para você sobreviver a 2, 3 dias. Porque 2, 3 dias, esse é o prazo usual para perda de bagagens. Se a bagagem é extraviada para algum lugar, raramente acontece, mas acontece. A gente teve uma situação dessa no Chile, na última missão, uma bagagem sumiu, ela levou 3 dias para chegar. Se você não tem um kit de emergência preparado na sua bagagem de mão, você fica vendido, e aí tem que sair correndo desesperado para fazer compra de roupa, para sobreviver aos 2, 3 dias até ou encontrar sua mala, ou a gente acionar um desenho de seguro, porque é só depois disso que consegue acionar, para repor material e você poder fazer compras. Obviamente a gente vai ter que fazer as compras antes de receber o seguro, e depois, a partir da chegada do seguro, fazer a reposição de valor. Mas é sempre bom ter na bagagem de mão emergência para 3 dias, ok? Então pensem em roupas para 3 dias dentro da sua bagagem de mão. Lembrando, você pode levar uma bagagem de mão, que é uma maleta de rodinha, né, de até 12 quilos, e você pode levar uma mochila que vai embaixo do banco do assento à sua frente. Então lembrar que pode levar a mochila, mas ela tem que caber debaixo do banco à sua frente. Uma mochila escolar, dessas mochilas típicas escolares, cabe no banco da frente, desde que não esteja lotada de coisas que não tenham maleabilidade. Okay? Então, lembrar que nessa mochila a gente sempre põe coisas que você pode dar uma apertadinha e tocar debaixo do banco. Okay? Flávio? Eu estou levando uma mochila pequena, que eu vou levar, assim, Bíblias que eu tenho um propósito de ler diariamente, né? E com dicionário, porque são Bíblias em inglês, espanhol, coisa assim. E uma frasqueira também. Então, posso entrar no avião com essas duas? Uma mochila que vai debaixo do banco e a frasqueira que é menor em cima, pode ser? Pode, ou se você quer, leva uma mala de mão, que é o que você pode botar essas coisas dentro, a mochila você põe embaixo do banco. Por exemplo, se você for ler no avião, ok, aí você leva isso na mochila, fica mais fácil do que pôr dentro da mala de mão. Porque a mala de mão é mais difícil de abrir dentro do avião. A mochila é mais fácil, que é um zíper, está resolvida a conta. Mas aí você pode aliviar a carga dessa mochila numa mala de mão. E a mala despachada que vai embaixo, essa vai com o resto das coisas. Lembrando, na mala de mão é onde você vai botar, eu não iria com uma frasqueira, eu iria com uma mala de mão para você ter 3 mudas de roupa para 3 dias. Já que tem a mala de mão como possibilidade de embarque, vá com ela, ok? Aproveite a bagagem para você ter tranquilidade na viagem. Tranquilos? E aí, pensando no restante do processo nosso da viagem, vou tirar isso aqui, que a gente vai discutir amanhã, missão a gente vai discutir amanhã, cheque final, para ver se eu não esqueci nada, já falei de todos esses itens. Resumo climático da nossa previsão, por enquanto está assim, tá? Isso obviamente muda todo dia, mas num registro para hoje, nossa temperatura em Lima vai de 12 a 20 graus, nossa temperatura em Nazca de 15 a 28 graus, em Ica de 14 a 27, nós vamos pegar o miolo disso, em torno de 25 a 27, 26 a 28 lá em Nazca, Cusco 0 a 18, aí prepara o lombo para a mudança climática, Machu Picchu um pouco mais a menos, 7 a 22, Montanha Colorida, dependendo do dia, pode chegar a menos 5 até 10. Tá? E aí é o dia de maior impacto de frio, será a Montanha Colorida, mas também é o último dia da viagem, aí se ficar resfriado, vai sarar quando chegar aqui, porque só tem mais um dia de viagem. Ok? Então todos os perrengues ficam para o final. Essa é a estrutura para o que a gente tem lá. Então lembrar pesos e limites de bagagem, bagagem despachada 23 quilos, bagagem de mochila de bordo até 10 quilos, mala de bordo até 12 quilos. Tá? Essa mochila de bordo e a mala de bordo ninguém pesa, ok? É óbvio, você não vai levar 50 quilos,
mas ela não é pesada. Se passar um pouquinho, ninguém vai incomodar com isso. Só tem um detalhe: quando a gente chegar para o embarque, vocês vão ouvir lá no alto-falante do aeroporto dizendo aqueles que têm bagagem de mão e estão no grupo 5, 6 e 7, favor despachá-las gratuitamente. Isso é regra básica, é normal agora em voos. Os grupos que estão para o final do embarque sempre acabam tendo que despachar a bagagem de mão, tá? Mas é um despacho diferente, que é o despacho que acontece lá no balcão da empresa, tá? A gente vai tentar, obviamente, que isso não ocorra, mas pode acontecer, tá? No voo direto, isso oferta pouca dificuldade. A gente não vai ter dificuldades de extravio num voo que é partida direta, e essa mala de mão, como é despachada ali no balcão, ela não tem risco de desvio ou de alguma falha de despacho. O que acontece de falha é sempre na mala despachada antes, porque esse despacho é feito lá em cima no check-in, e aí, no meio do caminho das esteiras, pode se perder uma mala. A mala despachada ali no balcão, ela já fica na boca do avião, eles já descem na escada do lado do avião e já embarcam a bagagem, então não tem furo, não tem dificuldade com essa bagagem. Mas não se assustem quando chegarem lá, esse vai ser um procedimento quase que automático nos grupos 5, 6 e 7, que é provavelmente os grupos que vão estar a maioria de nós nas passagens compradas, ok? Então, lembrar desse detalhezinho: o que você vai precisar no avião, deixe na mochila. O que você vai precisar dentro do avião. O que você não vai precisar dentro do avião, deixe na maleta. Okay? Eletrônicos, deixem na mala de mão, na mochila que vocês vão pôr embaixo do banco. Tudo que não é eletrônico, vocês deixem na bagagem de mão, porque aí se chegar lá e tiver que despachar, você não vai ter isso debaixo do avião, obviamente, e também não vai ter que abrir a mala ali na hora para tirar essas coisas. Então você vai levar um tablet, vai levar alguma coisa que você deixa isso na mochila, porque essa não vai ser despachada, vai entrar com vocês dentro do avião. Tranquilos? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Contatos de emergência. Para o pessoal que vai estar lá, já é meio óbvio, a gente vai estar nos nossos grupos de WhatsApp. Para o pessoal que fica, os 3 contatos para acionar são o meu, do Samuel e da Lorena. Eu vou estar lá, então contatos de emergência para lá, eu estou lá na missão. Os contatos de emergência aqui, localmente, Samuel e Lorena vão estar no background da missão, eles ficam por aqui. Então, qualquer necessidade, acione os 2, eles estão no grupo geral de WhatsApp. E essa é a informação que você deve deixar em termos de contato para quem estiver aqui. Então, mães de plantão, familiares de plantão, esposos ou esposas de plantão, vocês têm o acesso do nosso grupo, Lorena e Samuel estão lá no grupo, é só guardar o contato pessoal deles, qualquer dificuldade, qualquer necessidade que não está conseguindo contactar a gente, aciona eles acham a gente onde a gente estiver, ok? Para alguma situação específica que queira resolver. Para quem estiver na missão, é acionar Matheus e eu, ok? Então, lá na missão, qualquer perrengue que der, procura o Matheus, procura por mim, e a gente resolve a conta por lá. Quem fica, eu, Samuel e Lorena, somos os contatos para quem fica por aqui, ok? Então, missionários de plantão, guardem o telefone do Matheus, guardem o meu telefone como o primeiro telefone da lista de vocês, qualquer perrengue, chama nós 2, ok? E a gente tenta resolver, tenta adequar o desenho. O que mais temos aí? A questão do seguro. Então, o seguro tem lá um telefone internacional para contato. Deixa eu mudar de tela, que aí fica mais fácil de o pessoal que está aqui olhar o que a gente vai ter em relação ao seguro. Só um segundinho aqui. E essa é a última tela para nós hoje. Eu vou compartilhar com todos vocês esse arquivinho de PDF, que é o nosso arquivo de seguro. Ali você vai ter um aplicativo para baixar, deixa ele disponível no seu celular, idem para quem fica aqui, no caso das mães de plantão, ou a esposa de plantão do Flávio. Interessante ter esse material disponível aqui. Obviamente, quem vai acionar o seguro somos sempre nós, a partir do desenho, mas ter o aplicativo para acompanhar os desenhos é importante para a questão do seguro. Além disso, você vai ter nesse arquivo PDF que eu vou encaminhar o que fazer antes, durante e numa emergência na viagem, todas as instruções do processo do seguro, os elementos de controle de risco e um monte de telefones de contatos possíveis nas diversas regiões do mundo. Isso aí é só informação adicional para algumas regiões mais
complexas do modelo. Então, todas as informações de seguro, no sentido de procedimentos, vão estar no aplicativo, e a partir dele a gente tem toda a questão envolvida do seguro. As apólices, eu estou levando todas elas também, de todas as pessoas, para qualquer situação ou intercorrência a gente está com a apólice à mão, e para essa questão do seguro a gente tem atrás da gente o background, que é a base do seguro, como é uma seguradora que a operadora é da própria igreja, então a gente tem a base aí operacional da igreja para qualquer situação, então a gente aciona o NASP faz a interlocução com a base da igreja para a gente agilizar os processos e não ter que se preocupar tanto com essa questão. Mas é sempre bom ter isso à mão, por várias razões. A primeira delas é, pode acontecer, não é, a gente trabalha para não acontecer nada disso, mas pode acontecer uma situação muito específica, emergencial, de que você desgarrou do grupo e precisa acionar alguma coisa. Então, ter essas informações à mão é sempre importante, ok? Até hoje nunca ocorreu isso, mas esse nunca ocorreu não é garantia de que um dia não possa ocorrer. Então, tenha sempre as informações do seguro à mão, além dos contatos de emergência para qualquer intercorrência, você poder nos acionar para a gente tentar equacionar essas questões. De informações de viagem, esses são os elementos principais que a gente precisava repassar. Todos eles eu vou despachar para vocês nos arquivos, para todo mundo ter disponível, fazer a liçãozinha de casa de conferência, checklists, etc. Ok? Mas acho que isso era em parte importante para este momento do desenho da viagem. Posto isso, dúvidas, questões que vocês queiram colocar, alguma situação que eu tenha me esquecido e que está aí na mente de vocês enquanto dúvida? Esse é um momento para isso. Diga, Flávio. Pastor, só gostaria de lembrar o seguinte, vai ser um encontro, vai ser no aeroporto, em que lugar, para quem vai sem ser com vocês? No Terminal 3, na área de embarque da Latam. Vai estar na área de embarque da Latam, Terminal 3, então? Isso, Terminal Internacional, que é o Terminal 3, na área de embarque da Latam. Na área de check-in, desculpa, da Latam. Do check-in, né? Isso. Tá ok, então. O Terminal 3 é pequeno, então é tranquilo, dificilmente alguém se perde nele. Ele é pequeno, tá tudo no mesmo nível lá no último piso. Então, e também o horário é cedo, né? Sim. Tá ok. Chegando lá, a gente vai chegar bem cedo, o pessoal que sai daqui de Hortolândia, então nós vamos ser provavelmente os primeiros a chegar no aeroporto e vamos esperá-los por lá. Ok? Idem o grupo do Matheus, eu não sei quantos vão sair do colégio lá com o Matheus, por conta do período, das férias, ou até mesmo da logística das pessoas onde moram. O Flávio vai sair daqui de casa, das Perdizes, vai direto para o aeroporto. Sim, está na Perdizes e não compensa ir ao IAE, já compensa, está na metade do caminho. Sim, obrigada. Aqui em São Paulo, nós pretendemos sair por volta de 11 horas, meia-noite, porque vamos sair todos num grupo só, né? Quem estiver no campus. O pessoal do Equador, que vai viajar... que você tem, eu esqueci do detalhe, você vai sair com o pessoal do Equador, então vai acabar saindo no mesmo horário que a gente. Talvez até a gente chegue um pouco antes, né? Não é talvez, com certeza. Se você sair às 11, com certeza você já chegar uma hora antes da gente. Mas é isso. Só que no caso que nem do Flávio, de outras pessoas aqui, não compensa ir para o Capão Redondo para depois ir para o aeroporto. Sim. Mas tem um grupo que vai, a gente vai junto ali e a gente espera vocês no Terminal 3. Maravilha. Então, fechou. Alguma dúvida a mais, pessoal? Eu vi aqui a pergunta da Camille sobre jaleco. Sim, médico sempre vai com jaleco, independente de qual seja a missão. Então, Arthur, Camille, Davi, Vitória, que está lá na Argentina, e os que têm jaleco, levem jaleco, ok? As feiras de saúde, eles sempre são úteis, e se a gente for fazer a visita ao hospital, também sempre é útil. Alguma questão mais, pessoal? Então, só o último recadinho. Fiquem atentos ao WhatsApp daqui para frente, até quinta-feira, porque a gente vai começar a ter que mandar informações, etc. Então, estejam atentos ao grupo, atendam às informações. As que forem importantes a gente fixa lá, para fluir bem esse processo dos próximos 4 dias, para a gente ter tudo certinho, tudo regrado aí para a nossa missão. Ok? Qualquer dúvida em específico, chamem a gente no privado e a gente vai lidando com essas questões e resolvendo essas dúvidas no privado, ok?
ok? Uma última lembrança, quem ainda tem algum acertozinho para fazer, coisas que tenham que fazer de pagamentos, lembrar de nos chamar aí, se for preciso, chame em privado, para a gente ir fazendo esses acertos. Tem uma parte do acerto que é a última para várias pessoas, que é a parte do acerto que era a entrada do parcelamento, que alguns até estavam na dúvida e passaram batido na leitura do site, me mandaram um recado durante a semana, ou se alguém eventualmente tem alguma pendência e precisa ajustar isso, vão chamando a gente em privado, que a gente vai agora segunda, terça e quarta fazer as compras dos valores em efetivo, a parte que a gente tem que levar daqui em efetivo para a missão. O que era possível pagar online, a gente já pagou tudo. O que era possível enviar de dinheiro para os pagamentos lá em Cusco, lá em Lima, a gente também já enviou, mas tem as coisas que a gente precisa pagar em efetivo lá e pagar em efetivo durante os trajetos da viagem. Então, para isso, a gente usa aqueles valores que são os últimos do pacote, que são os valores das entradas, e a gente precisa fazer câmbio disso, tanto aqui quanto lá, da parte desses valores, ok? Então, se puderem já ir, aqueles que têm ainda alguma situação já puderem acertar, ou aqueles que têm alguma situação para resolver, chama a gente no privado, e a gente vai equacionando estas questões últimas aí do processo, ok? E no mais, ânimo pessoal, que agora é literalmente ladeira abaixo, contagem regressiva, físico em ordem, sorriso no rosto, apesar das provas do Marcelo, do Matheus e dos demais, a gente vai sobrevivendo a essas provas e vamos para a missão. As subs têm algumas para acontecer, quem já está livre está com um sorriso no rosto, e vamos para o nosso trabalho, ok? Se não temos mais dúvidas, vamos orar. Nos encontramos na segunda noite, amanhã à noite, para alguns detalhezinhos de ajuste das atividades da missão, dos grupos de atividades, e aí resolvemos nosso processo. Ok? Não temos mais? Se não temos, vamos orar. E Matheus, não feche os olhos, por favor. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela tua companhia e direção, pela oportunidade que temos de trabalharmos num projeto de missão. Sabemos os desafios, das atividades que nos esperam, não conhecemos todos os desafios que vamos enfrentar, mas temos a certeza de que tu vais à frente, abrindo os caminhos, preparando todas as questões. Ajude cada um dos missionários para que possam estar tranquilos, bem de saúde, com todas as questões que são do seu entorno equacionadas e cuidadas por ti, para que possam ir tranquilos para essa viagem e retornar com tranquilidade desse processo. Abençoa-nos em todas as atividades que faremos, sejam elas as atividades oficiais de missão, ou as atividades de passeio, que não tenhamos nenhuma intercorrência, que teus anjos nos protejam, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Abraço, pessoal. Até amanhã. Nos vemos. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau.